A paz do Senhor Jesus, irmãos, queria partilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era o profeta Samuel falando para o povo, porque o povo havia pedido um rei. Sabemos que Israel não tinha rei e o povo clamou a Deus para que ele enviasse um rei, e Deus levantou o seu profeta Samuel para ungir Saul como rei. Quando o profeta Samuel falava com o povo, que o povo havia se rebelado contra Deus, havia feito algo que Deus não havia gostado, ele exortava o povo, mas chegou um momento que ele declarou a fidelidade e o amor de Deus pelo povo. Ele diz que o Senhor não desamparará o seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos povo, ou seja, Deus não vai passar por cima da sua palavra, da sua promessa, porque Deus vos escolheu como povo. Israel era o povo escolhido de Deus, e Deus nunca iria desamparar o seu povo, nunca passaria por cima da sua promessa. E ele falou do seu ministério, do seu chamado. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, ou seja, independente de qualquer circunstância, eu sempre vou orar por vocês, porque essa é a vontade do Senhor. Se eu deixasse de orar por vocês, eu estaria pecando contra Deus. Ou seja, os servos de Deus foram levantados para cuidar do povo, para apacentar o povo, porque é isso que um pastor é. Um apacentador de ovelhas, aquele que cuida, que ama, que dirige a ovelha no caminho que deve seguir. Nesse caso, o caminho da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é obrigação do pastor de orar, de interceder, de zelar pela ovelha. Mas você, como ovelha, como tem sido o teu proceder? Após receber a palavra do pastor, após receber a oração do pastor, após receber a instrução do pastor. Cada um de nós tem que fazer o trabalho de casa, porque a nossa vida espiritual não se baseia apenas naquilo que o pastor fala, que o pastor declara. Nós temos que fazer a nossa parte. O pastor ora, profetiza, prega. A palavra é lançada como uma semente nos nossos corações, mas só dará fruto dependendo do estado do nosso coração. O nosso coração é uma terra que pode receber essa palavra para dar frutos, ou simplesmente deixar que a semente fique de qualquer maneira e o diabo vem e rouba essa semente. Nós temos que entender que a nossa vida espiritual também depende de nós. A Bíblia diz que o véu se rasgou quando Jesus estava na cruz, quando depois da morte de Jesus. Hoje todos nós temos livre acesso, todos nós podemos falar com Deus, podemos ter comunhão com Deus, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que tenhamos pastores como nossos guias, como aqueles que vão nos orientar para o caminho da justiça, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Só assim teremos uma vida espiritual robusta, fortalecida, firmada na rocha. Não podemos ouvir a palavra do pastor, a oração do pastor, e chegar em casa e não fazer absolutamente nada, não ter um secreto com Deus, não ter um momento com Deus, não orar, não meditar, ir para a igreja receber uma unção, uma palavra, mas depois chegar em casa, cometer pecados, iniquidade, desobediência. Assim não vamos a lado nenhum. Nós temos que colaborar com Deus
Nós temos que colaborar com Deus para que a vontade de Deus seja feita, fazendo também a nossa parte. Muita coisa não é culpa do pastor, não é que o pastor não tenha unção, não é que o pastor não tenha comunhão com Deus, não é que o pastor não ore, é nossa culpa. Nós temos que fazer a tarefa de casa. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus, Ele encontra a dificuldade por causa da dureza do nosso coração. Deus libertou o povo de Israel do Egito com o propósito de levá-los a uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra prometida. Mas nem todos entraram. Da geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram. Os filhos deles entraram por causa do pecado, da desobediência. Isso significa que nós também temos que fazer a nossa parte. Que muito depende de nós. Nós próprios podemos sabotar as nossas bênçãos, as nossas promessas. Era a vontade de Deus que eles alcançassem a promessa, mas eles não vigiaram, não oraram. O Espírito Santo está ministrando no nosso coração para que venhamos obedecer a palavra, para que venhamos andar nos caminhos direitos, nos caminhos da justiça, porque Ele quer operar, Ele quer trabalhar. E nós temos impedido o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eu já estava na cama dormindo, o Espírito Santo foi me incomodando para passar essa palavra, porque Ele quer abençoar, Ele quer transformar, Ele quer libertar. Mas precisa da nossa colaboração, precisa que venhamos abrir o nosso coração. A adoração deve ser em espírito e em verdade. Ele não forja, Ele não obriga, Ele espera que nós venhamos abrir o nosso coração. No poderoso nome de Jesus, eu vou orar pela tua vida. Rimande rebose que rebaixa que rema. Rimande que rebo Deus, que essa palavra seja como uma boa semente, que caia numa boa terra. Deus, quebranta o coração do teu povo para atentar para a tua palavra, Deus, para obedecer a tua palavra. Porque o Senhor quer fazer prodígios e maravilhas no nosso meio, mas nós precisamos nos abrir para a obra que o Senhor tem para nós. Deus, remova a cegueira dos corações. Remova, Deus, para que eles possam perceber que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, para que eles possam perceber que há um Deus que os ama e trabalha por eles, para que eles possam se levantar em jejum, em oração, em adoração, para que a tua obra seja feita, para que a tua vontade seja feita. Pai, quebra a dureza do coração, quebra as correntes, as muralhas, as fortalezas, traga um fortalecimento, um avivamento, Deus. Rimande rebase que restaura, levanta, fortalece os caídos, Pai. Aquele que já saiu do caminho, traga de volta, Deus, para a glória do teu santo e bendito nome. Tenha misericórdia do teu povo, Pai. Guia-os pelo caminho da justiça, no poderoso nome de Jesus Cristo.